Se você é professor e precisa trabalhar a leitura com seus alunos e não sabe como, esse vídeo é para você. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a professora Débora Marques e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a leitura na sala de aula. O ponto inicial que nós precisamos lembrar é que quanto mais o tempo passa, mais difícil será de trabalharmos a leitura na sala de aula, porque os nossos alunos estão acostumados com imediatismo, principalmente aquela rede social, sabe, a vizinha lá, que cada vídeo tem 2 segundos, 5 segundos, e aquele adolescente, aquela criança, fica passando ali, ó, não consegue esperar 5 segundos para acabar o vídeo e já tá passando pro próximo. Eles não conseguem sentar por 10 minutos e estudar, prestar atenção no conteúdo que você tá lecionando, quanto mais dizer ler um livro. Sei lá, pegar aqui um Machado de Assis para esse adolescente do ensino médio ler. Se antes já era difícil, você imagina agora. Mesmo aqueles livros mais tranquilos, mais fáceis de serem lidos, os alunos estão com pouquíssimo interesse e às vezes nem quer tentar, nem quer dar uma chance para aquele livro. E para nós professores, que somos formadores de leitores, os professores aí da área de linguagens, né, os professores de língua portuguesa, nós temos muita dificuldade nesse sentido, porque os alunos eles querem, né, nos trapacear, falou que leu o livro e tal, e na verdade eles leram um resumo, viram um vídeo na internet, ou assistiram um filme, adaptação do livro. Então é uma coisa, gente, que a gente precisa saber que acontece, e nós precisamos buscar estratégias para nos conectar e conseguir realmente tornar aquele aluno um leitor. Então eu vou te dar algumas dicas do que eu já utilizei na minha sala de aula, do que funcionou, e eu espero muito que te ajude, tá? Já deixa seu like aí para o YouTube entregar esse vídeo para mais professores, tá bom? Acho fundamental o incentivo na leitura. Nós já sabemos, já falei para você que o imediatismo ele atrapalha, tem uma série de questões que atrapalham a formação desse leitor, então não adianta mais a obrigação. Quanto mais a escola, a instituição obriga aquele aluno a ler, mais difícil o processo será. E nós sabemos, gente, que as instituições elas obrigam, né, o aluno a ler e tal, tem aquela coisa, tem os vestibulares também, tem as leituras obrigatórias. Então, como que a gente faz para suavizar essa questão do obrigatório na sala de aula? Acho fundamental a base do incentivo. Então, ao invés de você falar para o seu aluno ler Quincas Borba e falar assim, olha, lê 10 capítulos aí para fazer uma prova. Por que você não lê esses 10 capítulos junto com o seu aluno? Então, muito mais fácil, né? Eu sempre gosto de propor a eles uma leitura conjunta. Então, eu passo para eles, sim, alguns capítulos para eles lerem durante a semana, até a próxima aula. 5, 10 capítulos, vai depender muito da obra, né? Que nós vamos analisar ali. E aí, no dia dessa aula, eu também vou ler, tá? É os alunos e o professor. No dia da aula, nós fazemos um debate sobre o que foi lido na semana, sabe? Então, se eles leram 10 capítulos, o que eles viram durante esses 10 capítulos? E eu sempre oriento para que eles busquem ali grifar as coisas que chamaram a atenção, palavras que eles não conhecem, os personagens, os elementos da narrativa de uma forma geral, pesquisar um pouco sobre o contexto histórico da obra, se for uma obra clássica, né? Igual eu falei, Machado de Assis, as obras que caem mais nos vestibulares, né? Falo para eles buscarem um pouco mais do contexto histórico, mas geralmente eu dou esse contexto histórico para eles. Na primeira aula de apresentação do livro, eu sempre gosto de trabalhar essa apresentação, tá? Então eu vou trabalhar lá Frankenstein, então com ele aqui também que eu tô trabalhando com os meus alunos. Vou trabalhar lá Frankenstein. Muitos já sabem a história, mas digamos que tem aluno que não saiba e tal, eu sempre vou levar a contextualização da obra antes de falar para eles lerem. Então conta a história por cima assim, conta algum fato curioso que eles não conhecem para chamar um pouco mais de atenção. Às vezes eu busco um vídeo de animação bem curto, de uns 2, 3 minutos, já para eles sentirem um pouquinho da vibe de como que vai ser essa leitura. E aí sim, eu sugiro essa leitura conjunta. Então eles vão ler esses capítulos em casa e na aula nós vamos debater o que foi visto naqueles capítulos. Então é meio que uma lição de casa, é meio que obrigatório, mas é mais suavizado, tá vendo? Eu não falo, você vai ter que ler e chegar aqui e você vai fazer uma atividade. Você vê que a abordagem é diferente? Próxima coisa que eu já puxei do anterior, contação de histórias, tá? Isso entra muito também no Fundamental 2, não sei qual é a faixa etária aí que você leciona. Eu sou professora do Fund 2 ao médio, então eu tenho alunos
pequenos também do sexto ano, por exemplo, que funciona muito bem, do sexto, sétimo ano, essa questão da contação de histórias. Então você pegar uns 2 capítulos ali, contar para eles o que aconteceu naqueles 2 capítulos de uma forma lúdica, você mesmo falando, tá? Você pode trazer alguma coisa pra sala de aula, algum fantoche, alguma coisa assim. Eu não fiz assim, tá? Tô dando uma sugestão pra você, mas funciona também. E para as turmas mais avançadas do ensino médio, como que funciona essa contação de história? Eu não dou muito spoiler, eu conto por cima como se fosse um resumo do livro, mas sem dar spoiler das partes principais. Eu dou um geral e eu puxo alguns gatilhos que eu sei que naquele ponto eles vão ter curiosidade para saber o que vai acontecer. Então eu conto de um jeito que faça com que a leitura fique interessante, né? A entonação da voz, sabe, as expressões, assim, eu faço umas coisas e eles ficam tudo me olhando, assim. É claro, tem aluno que não, que fala, nossa, que chatice, meu Deus do céu. Você nunca vai alcançar 100% dos seus alunos, infelizmente, mas nós estamos trabalhando para isso, né? E aí eu faço esse cenário, assim, com a voz, e falo um pouco, e aí eles já ficam curiosos para ler o livro. Então essa contação de histórias também ajuda muito. Uma outra dica, tá, para trabalhar a leitura, principalmente no Fundamental 2, tá? São as adaptações, as versões adaptadas dos livros. Por exemplo, eu vou trabalhar no 9º ano, esse primeiro bimestre, Romeu e Julieta. E eu sei que Shakespeare, para um aluno que não tem costume de ler, que não tem esse hábito, é difícil. Então, ao invés de pegar a versão original, eu peguei uma versão adaptada, que é uma versão mais tranquila, que tem imagens, tem quadrinhos, para eles conseguirem ler. Por mais que seja no 9º ano, é uma idade ali, uma transição do Fund 2 para o médio, eles ainda têm dificuldade de ler, tá? E então eu peguei essa versão mais adaptada e tá fluindo muito melhor. Para você que não trabalha com livros obrigatórios e que você tem uma liberdade maior para levar as obras para a escola, para essa sala de aula e tal, eu te aconselho a levar contos ou poemas, porque são textos mais curtos, né? Que você pode trabalhar numa aula para que o seu aluno consiga ter uma percepção maior da literatura, para que ele consiga perceber, né, alguns elementos textuais, alguns elementos da narrativa dentro daquilo que foi proposto, e aí você consegue trabalhar muitas coisas. Dica, recomendo muito os contos do Mia Couto. Os contos dele são muito bons para trabalhar na sala de aula, porque são curtos e tem muitas problemáticas que dá e podem ser muito desenroladas nas suas aulas. Vou deixar passando aqui o meu Instagram, se você ainda não me segue, vai lá me seguir, porque lá você consegue acompanhar minha rotina em tempo real, tá bom? Olha só, quero mostrar para vocês um projeto que eu fiz de literatura, né, um projeto de leitura com os meus alunos no ano passado, e que funcionou muito bem. Esse ano eles já estão perguntando, esse ano vai ter uma aula da leitura? Vai ter uma aula da leitura? E aí eu tô dando uma enrolada neles, não sei, eu vou ver, viu? Porque eles adoraram. Que funcionou como? Eu fiz passaportes pra eles, tá vendo? Ó, passaporte da leitura. Ficou muito bonitinho. Você vê que eu coloquei bem simples, ó, grampeei, tá? Com grampeador normal. Folha sulfite normal, ó, molinha, normal, tá? E tá em branco, né? Assim, tá em preto e branco. Quando eu entreguei na sala, eu pedi pra que cada um colorisse, né? Pintasse do jeito que cada um preferia. Detalhe, eu trabalhei isso aqui só no Fundamental 2, tá? Não trabalhei no ensino médio. No ensino médio, a gente faz uma outra abordagem. Isso é um detalhe, tá? Perceba sempre o perfil dos seus alunos, a faixa etária. Tem que tomar muito cuidado nesse sentido, para ver se o que você quer trabalhar se enquadra ali no perfil de cada turma, tá bom? Então, aqui no Fundamental 2, eu trabalhei isso aqui. E aí eles pintaram, eles super se divertiram na etapa da elaboração do passaporte, de pintar, de customizar, eles super se divertiram. Como que funcionou? Eu fui pra sala de aula com uma mala, literalmente uma mala de viagem, sabe? Aquelas mala mesmo, de arrastar. Eu fui com ela cheia de livros pra sala. E aí eu contei super uma coisa bem rápida, assim. Mencionei uma mulher que ela conhecia todos os lugares do mundo, mas ela nunca tinha saído da cidade dela, mas que ela conhecia com detalhes todos os lugares. E aí eu falei, mas como que ela conhecia tantos lugares sem que ela nunca tivesse ido? E ela, com os livros. Então foi essa associação da mala da leitura, sabe? Que a mala te faz viajar para os livros, né? Te faz viajar para vários lugares sem sair do seu lugar, apenas com a leitura. Por isso, mala da leitura, tá? Esse projeto eu chamei Mala da Leitura. E aí, os alunos não eram obrigados a pegar o livro da mala. Era uma coisa voluntária. Então, tinha fins avaliativos. Cada aluno podia pegar um livro, eu ia registrar, né, o nome dele, o livro, quando que ele pegou e quando ele precisaria devolver. Cada aluno que pegava um livro, ele ganhava um passaporte. Dentro do passaporte, olha só, eu vou deixar aqui na descrição
tá, do vídeo, o acesso a esse arquivo aqui para você poder imprimir. Só por isso eu merecia o seu like, não merecia não? Só por disponibilizar esse arquivo para você. Deixa o seu like aí. Então, ó, aqui tem a parte de identificação do aluno, tá vendo? República Federativa do Livro. O nome, tá vendo? Ó, tudo certinho aqui. Olha que fofo, isso aqui é o aluno que preenche, tá? E aí, a gente tem aqui algumas regras, tá bom? Depois, mais um pouquinho de regra, são 10 regras, tá? Depois, se você olhar com calma aí no arquivo, que eu vou deixar na descrição. E aqui, ó, começa então, ó, data do início da leitura, tá vendo? E aí, como que funcionava? Então, cada aluno pegava um livro e entregava a ele o passaporte. Todas as vezes que esse aluno terminava de ler um livro, ele me entregava o livro junto com o passaporte e eu ia lá e carimbava. Então, é um passaporte mesmo, sabe, de viajar. Então, todo livro lido, um carimbo. Quem tivesse mais carimbos no final do bimestre ganharia um presente da prof. Gente, do meu bolso, tá? Nada junto com a escola. Eu realmente dei ali do meu bolso para os alunos. Só que foi muito gratificante. Juro pra vocês, valeu muito a pena ver eles movimentados e competindo entre eles quem ia ler mais e tal. E não teve fins avaliativos nenhum. Não foi pra prova, não valeu ponto. E vários perguntaram no início, vai valer ponto? Né? Todo professor escuta isso. E não valeu ponto nenhum, nada. E eles super se engajaram. No final nós tivemos várias pessoas que conseguiram vários, né, de várias turmas. E aí eu fui lá e comprei um presentinho pra cada um deles e entreguei no final do bimestre. Mas como que eu sabia que aquele aluno realmente leu e não tava me tapeando? Eu pedia pra ele me contar um pouco da história e depois eu pedi gentilmente para que ele escrevesse uma pequena carta indicando esse livro para um amigo. Então, por que aquele amigo tinha aquele livro que ele leu? Então, ali dava para saber mais ou menos se o aluno tinha realmente lido aquele livro ou não, tá? Foi uma coisa bem simples, mas que ajudou muito, incentivou demais a leitura, eles se movimentaram e eles estão me pedindo de novo, igual eu falei para você, a mala da leitura esse ano de 2023. Eu acho que eu vou fazer com eles, eu tô pensando ainda se eu vou fazer, mas deu muito certo e eu indico muito pra vocês que funcionou muito, tá? Então fica aí a dica do passaporte, lembrando que tá aqui na descrição para você baixar, imprimir e confeccionar junto com seus alunos esse passaporte. Se você tiver alguma outra sugestão do que você trabalhou com seus alunos e que funcionou, que foi muito legal, deixa aqui nos comentários, porque isso ajuda outros professores, nos ajuda a crescer na educação e vai ser muito proveitoso. Ah, detalhe, hein? Se você ainda não é inscrito no canal, não saia desse vídeo sem se inscrever, por favor. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te ajudado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Até lá!